Em nosso planeta, existem lugares que jamais imaginaríamos existir. São locais que nos lembram de cenários de ficção e que ainda por cima costumam esconder tesouros inestimáveis. Em 1916, por exemplo, mais de 100 anos atrás, algo incomum aconteceu no deserto de Nevada. Ali, no meio do completo nada, havia um rancho, mas por causa da seca, algo essencial estava em falta naquele rancho. O líquido mais importante do nosso mundo, a água. Para resolver esse problema, o proprietário daquelas terras resolveu que escavaria um enorme buraco, até que desse de cara com águas subterrâneas. Depois de vários dias de trabalho, ele finalmente conseguiu visualizar uma torre de água sendo expelida do buraco. No entanto, não era da maneira que ele esperava. Junto com o líquido veio também uma substância vermelha inexplicável. Que substância era essa? É o que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like e dizer o que achou do vídeo nos comentários. Além disso, siga o Mundo Desconhecido em sua conta oficial do Instagram. Quando aquele fazendeiro do deserto de Nevada viu água brotando do buraco que tinha feito, ficou completamente maravilhado, imaginando que o seu problema agora estaria finalmente resolvido. No entanto, ele estava diante de algo muito maior. A água que saía das suas terras estava carregando um segredo que iria impressionar o mundo durante décadas no futuro. Depois de algum tempo de água jorrando do buraco, como se fosse um cano furado, ela começou a se acumular e ferver, criando bolhas semelhantes às fontes termais, só que em uma consistência mais grossa. Estava vindo numa temperatura tão elevada que o fazendeiro percebeu que não poderia usá-la para muitas coisas, incluindo o trabalho que realizava em sua propriedade. Se ele fizesse o uso desse líquido para irrigar as plantações, seria capaz de acabar com todas as sementes em questão de poucos minutos. Foi por isso que, em uma decisão difícil de aceitar, o homem acabou tampando o buraco que havia feito com tanto empenho. Por tempos, a água no fundo do rancho ficou esquecida. Passaram-se 10, 20, 30, 40, quase 50 anos, até que finalmente as atenções se voltaram para essa parte do deserto mais uma vez. Porém, agora era por um motivo diferente. Dezenas de máquinas modernas se dirigiam para o interior daquela antiga propriedade, a fim de mais uma vez revelar a água termal que tinha sido encontrada pelo antigo proprietário décadas atrás. Aquele time de escavação não usaria água para irrigar plantações ou coisa parecida. O seu objetivo era encontrar uma nova fonte geotérmica para que pudesse ser estudada por pesquisadores. Usando brocas gigantescas, eles escavaram fundo, mas tiveram um probleminha. A água não saía de maneira uniforme no buraco. Do contrário, ela jorrava lá de dentro de forma totalmente descontrolada. Além disso, também não ficaram satisfeitos com a temperatura da água. Estavam com uma expectativa bem maior do que encontraram ali. Então, assim como o antigo dono da propriedade fez décadas antes, a equipe também resolveu encobrir o buraco com terra e deixá-lo esquecido. Mas quem disse que isso adiantou? Depois de ter sido tampado, pouco a pouco, a areia por cima foi se umedecendo, até que a água por baixo mais uma vez se revelou, furando o bloqueio criado pelos trabalhadores de antes. Ela jorrava de dentro do solo e nada conseguia evitar que isso acontecesse. Águas exponencialmente ferventes estavam jorrando a todo momento, a alturas de mais de 5 metros. Com um tempo sem que ninguém percebesse, a primeiro momento, uma estrutura começou a se formar. Um monumento que se erguia do solo foi ganhando forma e cores impressionantemente belas. Não demorou muito e depois de alguns anos estava formado um dos mais belos geysers de todo o planeta. Hoje ele é conhecido como Geyser Fly. Essa fonte de água quente natural fica a alguns metros de onde o fazendeiro cavou aquele primeiro buraco, em 1916. Esses fenômenos são espécies de vulcões que, ao invés de lava, expelem grandes quantidades de água em alta temperatura. Por mais que nesse caso se pareça com uma paisagem criada em computador, mas é mesmo algo real. Ninguém imaginaria, em 1964, depois de outra tentativa de perfuração, um geyser como esse ser criado. A água que passou a jorrar a uma altura de até 5 metros secou o geyser original e anterior, ampliando a acumulação de sedimentos. Os minerais expelidos se aliaram às algas resistentes a alta temperatura, criando o visual de filme de ficção científica que vemos. A formação de geysers requer uma hidrogeologia favorável, o que existe apenas em poucos locais da Terra. Dessa forma, dizemos que esses são fenômenos razoavelmente raros. Existem cerca de 1000 em todo o mundo,
e metade desses no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, entre os quais um dos mais conhecidos e regulares é Old Faithful. Outros geysers se encontram na Nova Zelândia, Rússia, Chile e Islândia. O diferencial do Geyser Fly é saber que foi feito em uma parceria entre o homem e a natureza, de um modo totalmente por acaso. Com um acidente de perfuração em 1916 e 1964, um dos fenômenos mais belos da Terra surgiu. A água que escorre pelos geysers formam 40 piscinas nos arredores, cobrindo uma área de mais ou menos 30 hectares. Um ecossistema próprio e peculiar foi formado na área, com pequenos peixes e pássaros, assim como cisnes e patos selvagens. O arco-íris de cores está em constante alteração, já que a água não para de brotar com força do chão, mudando cores, forma e tamanho constantemente. Atualmente se encontra com quase 4 metros de largura, além de 1,5 de altura. De acordo com informações de companhias dos Estados Unidos, a superfície do geyser é coberta por algas termolíficas, que florescem em ambientes úmidos e quentes. É graças a elas que podemos apreciar tons de verde e vermelho que adicionam um toque mágico à paisagem. O fato de ainda estar espirrando água em jatos com mais de 5 metros de altura faz com que seja um verdadeiro espetáculo. O nome Fly é referência a um centro de treinamento com aviões que existia nas proximidades em 1930. O projeto Burning Man comprou a propriedade onde se localiza o Fly Geyser no primeiro semestre de 2016 com a intenção de preservá-lo a gerações futuras. É bem difícil de ver essa belezinha pessoalmente. Localizado dentro de uma propriedade privada cujos donos são os criadores do Burning Man Project, o Fly Ranch passou por muito tempo fechado ao público. Por anos, só foi possível observar essa obra da natureza a partir da State Road 34, ao norte da cidade de Gillette, nos Estados Unidos. O município se encontra a cerca de 25 minutos de distância da atração. Em 2018, porém, as portas foram abertas pela primeira vez. Desde então, é possível reservar passeios na natureza aos finais de semana. Como já cansamos de repetir nesse vídeo, parece mesmo obra de algum pintor, mas essa paisagem de cores exuberantes existe mesmo e fica no meio do deserto americano de Nevada. De fato, a natureza pode ser surpreendente, ainda mais quando recebe uma ajudinha de seres humanos. Aquele fazendeiro em 1916 não sabia, mas a sua ideia de cavar um buraco no meio do nada revelaria uma das mais belas maravilhas do planeta. Mas e aí, já tinha visto algo assim? É surreal, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe. Valeu e até a próxima!